Alô, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Parabolando, mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Aí, Alfredo, beleza? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Mais um programa Parabolando aí, né? Estamos aí, graças a Deus. No início agora, né, nós já fizemos nas nossas considerações iniciais sobre o Parabolando, o que significa, o porquê que a gente está fazendo esse programa. E hoje nós vamos dar início, né, às parábolas, já vamos direto ao assunto. Nós temos N parábolas, né? Olha aí, ó. Aqui é a nossa parábola de hoje, tá? Essa aí, ó, a parábola do joio e a parábola do trigo, né? E como nós tínhamos dito, falamos a respeito que as parábolas falam muito de questão de agricultura, né? Da parte rural. Então, nós estamos iniciando com essa parábola. Seja bem-vindo. Espero que você aproveite bastante e com certeza você vai aprender muito na parábola do joio e do trigo. Te convido mais uma vez para compartilhar o nosso programa. Olha, compartilhar esse programa é muito importante, né, Felipe? Muito importante, para que chegue assim ao maior número de pessoas, né? Sim. Possam receber essa bênção, né, nas suas casas e estarem aprendendo, estarem recebendo a palavra de Deus, que é viva, né? Tá bom, então. Então, já vamos direto ao nosso assunto, né? E quero dizer para você que inicialmente todas as nossas postagens, todos os nossos podcasts vão estar presentes nas plataformas, que é no YouTube. Eu quero que você se inscreva no nosso canal Parabolando, também nos siga aí no Instagram e também vamos seguir no Facebook. E também você vai estar no Spotify, porque olha, Alfredo, muitas pessoas não têm oportunidade de assistir o vídeo, mas têm apenas de ouvir, porque estão dirigindo. Então, ouça no Spotify também. Maravilha. Para que esteja presente, tá bom? Para que a gente esteja juntos nessa viagem. Você falou em viagem, ó. Então a viagem agora... Começamos... Engata a segunda. Isso, começamos aí com o pé quente aí para chegar, né, ao nosso final. Que nós não sabemos quando, mas temos um início. Então aí, parábola do joio e do trigo. E Alfredo? Perfeito. Caramba. Vamos iniciar essa parábola que está no Evangelho de São Mateus. Sim. Né? Mateus, que era um publicano, era um cobrador de impostos. É uma coisa que eu ia te perguntar, tá? As parábolas, por exemplo, tem os evangelhos que são sinóticos, né? Que está no Mateus, né? Marcos e Lucas. Mas as parábolas, elas só constam, né? Elas só constam uma vez. Elas não têm, elas não constam em outros evangelhos. Como é que é, assim? Ela tem algumas que constam em 2 evangelhos ou só em um só? Nos sinóticos, nos 3 evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, algumas parábolas têm estão nos 3, algumas têm só em um e não contam em outro. Certo. É a questão por que existem 4 evangelhos, né? Sim, exato. E 3 sinóticos, né? Sim. Então, é justamente isso. Às vezes um completa o outro, e para quem também é direcionada, nós vamos ver que, por exemplo, Mateus, ele direciona o evangelho dele aos judeus. E ele sempre vai colocar uma palavra ali para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E até mesmo ele explica o porquê que Jesus falava em parábolas. Era para que se cumprisse uma profecia que está no Salmo 78, versículo 2, né? Sim. Onde diz: abrirei a minha boca em parábolas, né? E publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus fala, estava se cumprindo a palavra, o Salmo, lá 78, onde Davi dizia isso, está se cumprindo em Jesus, né? Então, por isso que ele sempre vai colocar essas coisas. E o interessante é que essa parábola que nós vamos discutir hoje, do joio e do trigo, Mateus, ele começa as parábolas no capítulo 13. Sim. Essa está no capítulo 13 também. Sim. Né? E ele põe uma ordem de parábolas. E olha que coisa interessante, né? Sim. Jesus começa a contar as parábolas a respeito do reino de Deus. Sim. O reino de Deus. O reino de Deus. Você veja, pois são chamadas parábolas do reino. Depois tem as parábolas que ele fala para os fariseus, que ele vai confrontar os fariseus, tem a parábola sobre o fim dos tempos, mas ele começa o ministério falando das parábolas do reino, porque ele veio anunciar o reino de Deus. Por isso que Jesus diz assim, a lei e os profetas duraram até João Batista, né? Sim. Desde então, se é pregado o quê? O reino
de Deus. Como no Pai Nosso, né, que ele ensina, né? Venha a nós o teu reino. O teu reino. Né? E quando ele envia os discípulos, ele diz, ide pregar e dizer que o reino dos céus está próximo. Né? Mateus fala, Jesus começa a pregar, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Né? Então, essas pessoas aqui estavam esperando um reino. Que reino era esse? Né? Sabia que Davi foi o rei escolhido por Deus para governar Israel, e Deus fez uma promessa para Davi. Ele disse, olha, o teu filho, que seria Jesus, o filho de Davi, o Messias, que Israel espera, né, e que veio, é o nosso Jesus, esperavam o Messias, que iria vir, tomar o reino das mãos de Roma, que era o império, e Israel iria reinar sobre o mundo. Isso era a visão humana, né? A visão humana do reino. Então, quando Jesus vem, ele fala, eu vou ter que mostrar para esse povo o que é o reino. Mas como é que eles vão compreender melhor? Se eu contar em parábolas. O que é o reino? Não é esse tipo de reino que eles estão esperando agora. Esse tipo de reino está para um futuro. Então ele diz, vou ensinar o que é o reino de Deus. Aí ele diz, o reino dos céus é comparado. E olha que Mateus coloca, né? Ele começa com a parábola do semeador e depois vem do joio. Por quê? Como se começa o reino dos céus aqui na terra? Com a pregação da palavra. Com a semente, né? Com a semente. Aí ele vem dizer, mas só que no meio dessa semente que nós pregamos, vai ter joio e trigo. Sim. E depois ele conta a parábola do grão de mostarda, que ele fala assim, mas esse reino, não se preocupe, que ele começa pequenininho mesmo. E ele vai crescer. Né? Depois ele vem a parábola do tesouro escondido, que é esse reino pequenininho que começa, quando alguém descobre ele, sabe o que ele faz? Ele vende tudo que tem para comprar aquele tesouro escondido. A renúncia para o reino. Você pode acompanhar no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, ele vai vindo, explicando. Né? E vai dizendo, depois o reino dos céus é assim, vai crescendo e tal. Outra coisa que vocês podem notar é que nós não estamos fazendo uma ordem de acordo com a ordem bíblica. Aqui, ordem bíblica, eu digo ordem... Na cronologia que foi escrita. Cronológica, não. Nós estamos, né, começando de algumas parábolas, né, que são as... Não é que são as mais importantes, são as muito conhecidas. Conhecidas, exato. Muito conhecidas, que se falam normalmente, joio e trigo, até em conversas informais se fala a respeito de joio e de trigo, né? Fala, você não vai misturar o joio com o trigo. Então, por isso que a gente está começando com, né, a do joio e do trigo. Ok? Então... Mas é importante. Então, vamos lá. Manda bala aí. No capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, lá no versículo 24, né? Jesus vai propor uma parábola. Então, no versículo 24 do capítulo 13 de São Mateus, Jesus começa dizendo assim, olha só, propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como, então, está cheio de joio? Respondeu-lhes ele, o inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos, queres que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei o primeiro joio, atai-o em molhos para queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Olha que coisa interessante. Então, o próprio Jesus vai dar a explicação dessa parábola no versículo 36. Ele vai explicar o que é o joio. Mas, antes de nós entrarmos na explicação, o que significa isso daqui, a gente tem que estar aqui entendendo aquilo que nós dissemos na primeira na introdução, né? Que é entender o contexto imediato, né? O texto e o contexto. Nós não podemos nunca fazer uma interpretação bíblica de um texto fora do contexto dele, né? Então, isso é uma regra,
né? Senão nós falamos o que Jesus não disse, né? Então acontece muito isso, né? Mas a Bíblia diz isso. Quem usa um texto sem saber o contexto, usa um pretexto. Usa um pretexto, né? Então é como eu costumo dizer, né? Eu digo assim, eu gosto de ficar na sombra, né? Sim. Mas nós estamos 20 abaixo de zero, como é que eu vou ficar na sombra? Aí eu tô lá no quentinho, você não gosta da sombra, não. Eu gosto da sombra num contexto de verão. De verão. Não é no contexto de inverno, é sempre, né? Então, às vezes, quando nós lemos sem entender, aquilo que nós falamos também, né? Quando nós lemos a Bíblia com a visão cosmológica da nossa época agora, do nosso tempo, sim, nós vamos entender o que Jesus não está dizendo, não é? Uhum. Então, veja, quando ele propôs outra parábola, ele diz, o reino dos céus, né, é semelhante. O que é o reino dos céus? Veja que ele vem falar sobre reino. Meu Deus. Né? Então, vejam, amado ouvinte, você que está nos ouvindo, Jesus veio propor para nós um reino, não é? E por isso ele conta parábolas do reino. Quando Jesus foi posto diante de Pilatos... Foi o que ele diz, meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Uhum. Nós estamos falando agora, no ano de 2022, não é? Sim. Que para o Brasil, nós estamos falando, principalmente as pessoas de língua portuguesa que vivem no Brasil, são a maioria dos ouvintes. O Brasil esse ano vai ser um ano difícil, de eleições e muitas coisas, e muitas pessoas talvez estarão entrando sem imaginar na questão de que Israel entrou, achando do reino desse mundo. Que é aqui, né? Que é aqui. E aí a briga por esse ou por aquele ou por tal. E Jesus vem dizer, peraí, o reino dos céus não é assim. Não é assim. O reino dos céus quem comanda é Deus. E o reino de Deus, nós que aspiramos por esse reino, né? Nós que aspiramos, que buscamos esse reino de Deus, que Jesus diz que está no meio de nós, né? Nós que buscamos por esse reino temos outras regras, outras justiça. Claro que obedecemos às leis dos homens, desde que essas leis não contradigam, sim, claro, com certeza, as leis de Deus, mas a nossa regra principal é de Deus. Então, às vezes, nós ficamos ressentidos com leis que injustas, que né? algum governo do mundo impõe, né? Nos impõe. Ele diz, mas como é que pode? O mundo está de ponta cabeça. Não é possível, né? Não, o governo pode fazer isso, porque isso é errado, eu estou revoltado. Irmãos, é lícito eles fazerem isso, porque eles são governos do mundo. Não é? Do reino daqui. Do reino daqui. Então, como nós dizemos, né? Roma, os primeiros cristãos viviam debaixo de um império. Por isso que o apóstolo Paulo fala que Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino. Ele faz diferença de império e reino. Para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa maravilhosa. Né? São duas coisas totalmente distintas, né? Império é o imperador que vai lá e sufoca. O reino é o rei que é um pai para os filhos. Então, nós vemos, Roma era comum, um pai, por exemplo, né, que não gostasse do filho de 15 anos, ele disse, eu não quero mais esse filho, vou matar ele. E não era crime. Não era crime. Leis terríveis. Mas era o reino do quê? Deste mundo. Nós nos... mas o que eu vou fazer? Os cristãos, o que eles fizeram? Vou protestar contra Nero? Não. Incrível que Papias é um dos pais da igreja. Papias era discípulo do apóstolo João. Assim como também o Policarpo, que era bispo da igreja de Esmirna, que Jesus escreve para ele uma das 7 igrejas de Apocalipse. Uma das 7 igrejas de Apocalipse. Policarpo era discípulo de João também, e eles escrevem nas suas cartas assim, quem lê os pais da igreja vai ver eles escrevendo assim, olha, orai pelos governantes, até por César, né, para que eles tenham saúde, para que eles possam governar bem, e era o pessoal que estava perseguindo a igreja. Né? Então, nós cristãos, o nosso reino é diferente, não importa quem esteja no poder, meus irmãos. Interessa. Oremos, abençoamos ele, porque o nosso reino não é aqui. Então Jesus vem dizer, gente, deixa eu contar para vocês, o reino dos céus é aquele que vocês estão. Mas liberaram isso, liberaram aquilo, mas eu não vou fazer porque o meu reino não é esse, o meu reino é esse aqui. E é isso que nós devemos ensinar. Então Jesus falou, o reino dos céus, ele é semelhante, sabe ao quê? Aí ele vem falar, há um homem que semeou trigo, foi lá e semeou trigo. E quando ele foi dormir, à noite, veio outro e semeou joio. E depois, se você tiver curiosidade, você vai na internet, você põe lá joio e trigo, você vai ver as duas plantas, são parecidíssimas.
Sim. São muito parecidas. E todos vêm por uma semente, né? Todos vêm por uma semente jogada. Então temos que ficar atento com a semente, né, Alfredo? Semente que nos está jogando. Semente Qual é a semente, né, que é lançada sobre a nossa mente? Sobre a nossa mente. Hoje, né? Qual é o reino que está sendo lançado sobre a nossa mente? Perfeito. Qual o reino que nós estamos dando mais ouvido? Né? Eu ligo a TV, ali tem um reino sendo anunciado para mim. Esses dias estava vendo no YouTube algo com a minha esposa e estava passando um comercial de umas novelas. Sim. Em um canal lá. Que reino é esse? Que era tarde. Sim. Eu olhei aquilo e falei, mas espera aí, isso aí passa tarde? Que reino é aquele, né? Aí eu falei, meu Deus, tem criança assistindo isso à tarde. Sim. E está se semeando este reino que é totalmente normal. Né? E o amor semeado nesse reino que você vê nessas coisas é um amor diferente. É aquele amor eros, aquele amor paixão, aquele amor de sentimento, aquele amor de atração. No reino dos céus o amor é diferente. É aquele amor... É o amor lá de Coríntios, né? Tudo sofre. Olha, o amor é sofredor. Olha, quer dizer, o reino de Deus é o quê, né? É você levar um tapa na cara, dar o outro. Mas as pessoas perguntam pra gente assim, isso é o reino de Deus e eu ter que levar dois? Não, gente, não é isso, é outra coisa, gente. É você. Então, por um exemplo, no reino do céu, no reino do mundo, estou me separando da minha esposa que acabou o amor. No reino de Deus, o amor tudo suporta. Tudo crê, tudo espera. O amor nunca acaba. Olha. Verdade. Não é? Então nós estamos aqui falando o quê? Sobre o reino? O reino dos céus. Tá, não sei qual é o reino, né, que se estão pregando por aí, mas aqui é o reino de Deus. Aqui é a boa semente. É o reino que permanece. Para sempre. Para sempre. Para sempre. O reino daqui, né? Daqui uns dias. Muda. Né? Os reinos passarão. Né? Mas o nosso reino, a alegria que nós temos de ser cristão, irmãos, que alegria enorme, é que um dia esse reino não passa, ele começa aqui já conosco. E vamos para os céus, ao fecharmos nossos olhos aqui, vamos diante do nosso rei. Vamos continuar. Voltamos aqui para reinar com ele e vamos reinar eternamente. Não acaba. Então, essa é a maravilha de pertencer ao reino de Deus. Amém. Amém? Então, semelhante ao reino. Ao reino. Né? Então, o reino dos céus, ele é semelhante. Veja que ele vai dizer semelhante o quê? Mas nossa, esse tá acontecendo isso no mundo, esse governo é isso. Mas é o joio. E ele vai andar junto com o trigo, não é? Então, se você tem a curiosidade, põe lá. Você vai ver o que acontece, né? E aí quando os empregados de manhã cedo acordam... Sim. Opa! E era comum, porque por que nós vemos na Bíblia que quando Jesus fala assim, olha, plantou uma vinha, construiu uma torre, ou plantou o trigo, tinha uma... O que era essa torre de vigia? Era uma torre onde passavam à noite os guardas vigiando para que não acontecesse isso. Né? Para que não viesse um inimigo e jogasse mal semente. Porque se você tinha um inimigo, o que ele queria fazer? Destruir a sua plantação, destruir a semente, a boa semente. Vários exemplos. Que é o sustento. Que é o sustento. É o que nós temos sempre falado assim, ó, não deixe que a palavra seja impedida de chegar a você, de chegar aos seus filhos, porque você vai cortar o alimento. E se você corta o alimento, é a mesma coisa que o alimento de um carro. Se você corta a gasolina, ele não anda. Não anda. Porque cortou a alimentação. E a alimentação nossa é a palavra de Deus. Olha, uma palavra que o pastor pregou e ficou na minha cabeça, né, muito, em um dos cultos a gente estava ouvindo, foi como é que o Gengis Khan conquistou a China. Conquistou a China. Não é? Mas o exército dele não era... Não, ele bloqueou o acesso da alimentação. O muro muito alto, não tem problema. Não tem problema, só não deixa a comida entrar. E a nossa comida é o quê? É a palavra do Senhor. Deus, não é? Então, quando nós ligamos a TV e ouvimos o joio, é joio semeado na plantação de Deus. Exato. E aí? Então, às vezes nós estamos ouvindo joio. E isso vai destruir a plantação. Não é? Então... vieram de manhã, o inimigo é isso, ele está no meio, né? Sim. E aí vieram e disseram, quer que a gente arranque o joio? Ele disse, não, agora não. Deixa os dois crescerem juntos. Sabe por quê? Porque pode ser que vocês, ao arrancarem o joio, arranque trigo também. Sim. Porque são muito parecidos. Sim. Ainda mais quando estão crescendo, tão pequenininho ainda crescendo, é muito parecido. Exato. Aí você põe joio ou trigo? Just in case vou arrancar, né? Aí arranca o trigo, acaba arrancando o trigo. Ele falou assim, deixa que quando eles crescerem, na hora da colheita, aí nós separamos. Sim. E aí, o que acontece? No versículo 36, não sei se nós temos tempos hoje,
Temos. Temos sim. No versículo 36, Jesus vai dar a explicação. Sim. Né? Então veja que na parábola tem o ponto que a parábola está explicando e o foco. Né? São João Crisóstomo, por exemplo, ele aplicava no ponto. Santo Agostinho, mais no foco. Né? Nós aplicamos no ponto, mas não esquecemos também do foco. São as duas coisas. O foco são os detalhes. Nós não podemos se apegar muito nos detalhes da parábola, porque senão a gente pode alegorizar e tirar o sentido, o foco principal, o ponto principal. Exatamente. Aí você diz uma coisa que Jesus não disse. Sim. Então ele explica aqui no versículo 36, né? O que diz. Aí ele diz assim, olha, então tendo despedido as multidões, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. Então, mestre, explica-nos. Chegou o momento, então, uma coisa que a parábola sempre faz, ela sempre é dita e depois ela é explicada. Exato. Tá? Esse é um ponto que precisa ser lembrado para você, estudioso da palavra. Exato. Tá? A palavra, ela se explica a si mesma. A si mesmo. Quem que explica a Bíblia? A própria Bíblia. Não é? Ninguém tem autoridade, irmãos, de dizer assim, Deus me mostrou que isso significa isso. Não, porque Deus já mostrou aqui, já está escrito aqui. Né? Nós podemos ter um entendimento, aplicar ela, mas o que ela significa, ela mesma explica. Nós vamos nessa viagem, vocês vão entender bem sobre isso. Vai ficar fácil para você aprender a Bíblia, irmãos. Muito fácil. Para entender o que diz a Bíblia. Ele dá a receita e faz a receita. E faz a receita. É isso aí. Vai ficar fácil. Então, às vezes, você que fala, mas eu não consigo entender, eu leio, não compreendo. Fica tranquilo. Nessa viagem, você vai ver como vai ficar fácil, você vai ter prazer. Esteja atento nos nossos episódios que você vai poder acompanhar. Se você não deu tempo de assistir tudo no dia, assista no outro dia. Bastante, né? Exato. Olha, vai ficar fácil, você vai ter prazer em ler a Bíblia. Você vai, que maravilha, estou entendendo. Não é? Aí ele diz assim no versículo 37, olha só, quando se perguntaram. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é quem? É o Filho do Homem, é Jesus. Sim. O campo é o mundo. E a boa semente, quem que são? Os filhos do reino. Lembra que nós somos os filhos do reino? Nosso reino é desse mundo? Somos nós. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que os semeou é o diabo. São os filhos do diabo. Por isso que Jesus fala para os fariseus assim, quando estão discutindo com Jesus, lá no Evangelho de João. Ele diz, nós temos por pai Abraão. Jesus disse, não, se Abraão fosse seus pais, vocês iam me amar. O pai de vocês é o diabo, porque vocês estão querendo me matar. E o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio. Vocês estão fazendo a vontade dele. Filhos do diabo. Né? Então, as pessoas que fazem essas coisas no mundo são o quê? Filhos do diabo. Como o pastor sempre diz. Todo mundo é filho de Deus. Não. Só quem? É só ir lá em João, no primeiro João, que você vai saber quem é o... Que é os filhos de Deus. Os filhos de Deus é aquele que receberam a Jesus. Não é? Então, eles são os filhos do diabo. Né? A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são quem? São os anjos. Olha. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então olha que coisa mais interessante. Hoje nós ficamos... É claro que se nós perdermos a indignação, nós nos tornamos um animal. Sim. Nós nos indignamos, claro, com as coisas erradas que há no mundo, porque nós fazemos parte do reino de Deus, não é? Mas esse reino não é nosso. Mas vai chegar um dia, meu irmão, que você que olha essas coisas e diz assim, puxa vida, eu estou muito decepcionado com isso, eu estou irado com o que está acontecendo no mundo. Vai chegar um dia que esses filhos do diabo, que são semente ruim, que estão no meio dessa plantação que é de Deus, vão ser tirados daqui. Virão os anjos, Jesus diz, tirarão do seu reino tudo que é pecado e tudo que comete a iniquidade. É verdade. E aí eles vão ser lançados no fogo, na fornalha de fogo. É interessante que ali em Jerusalém, na Geena, lugar chamado Geena, o pastor esteve lá, né? Ele viu a Geena. Onde era queimado o lixo, Onde era queimado o lixo, né? Ali queimava-se o lixo
E era ali naquele lugar também onde se faziam os sacrifícios para Moloque, onde se sacrificavam crianças vivas queimadas no fogo, jogavam as crianças dentro da estátua de Moloque para se queimarem vivas. Sim. E havia os tambores batendo para sufocar o grito das crianças, era horrível. E Jesus compara essa perdição eterna com esse fogo. Serão tormentadas eternamente. Fogo que não termina. Fim, não é? E aí, o mais lindo para nós que somos... Nós que estamos olhando para esse mundo e dizemos, meu Deus, é muita injustiça. Aí ele diz assim, olha, os filhos do reino vão resplandecer. Então, os justos resplandecerão como o sol. Olha que nós, irmãos, que fomos justificados pelo sacrifício de Cristo, é por isso que nós somos chamados de justos, não é? Fomos justificados pelo justo que é Cristo. Vamos resplandecer como o sol. Olha para o sol meio-dia para ver. É um negócio que você não pode ficar olhando muito. Exato. É dessa maneira que nós vamos resplandecer no reino do nosso Pai. Uhum. Então, essa parábola é uma parábola de consolo para nós. E uma coisa que eu também vejo nessa parábola, Alfredo, é a questão de que nós não podemos assumir algo que isso é função do próprio Deus. Exatamente. Não tem como. Né? Às vezes nós tomamos o lugar daqueles servos, né? Vamos arrancar logo esse joio. Não, calma, às vezes é trigo, você está confundindo. Você não Pode sabe. ser que seja trigo. Você não conhece? Não conhecemos. Você não conhece. Só quem conhece é Deus, porque às vezes, né, há pessoas que parecem que são joio, né? Mas de repente Cristo entra na vida dele, ele era trigo. Sim. Cristo entra na vida dele, transforma a vida dele e ele é trigo, né? Ele se torna o trigo, você fala, opa, era trigo, peraí. Então só no final haverá justiça. Outra coisa também que a gente dá para anotar, para a gente ver, é a questão da separação, né, de 50%. 50% significa o quê? 2 caminhos. Exato. Não existe 3 caminhos. Não. Tá? Todos os caminhos levam? Não. É 2. É um ou é outro. Tá aí o que está escrito. Por isso Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, não é um caminho, né? A vida, é o caminho. E ninguém, ele fala assim, ó, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque o Cristo, ele é o verbo divino, o verbo encarnado. Quando Deus disse, haja luz, fiat lux, esse verbo é o Cristo. Sim. Você só vai a Deus através dele. Não é? Não tem outra forma de se ir, né? Então, é por isso que se diz, né? Ou você... Martim Lutero, ele dizia uma coisa muito interessante. Eu gosto de Martim Lutero, ele é uma figura, né? Ele dizia assim, olha, o ser humano é igual a um cavalo. Sim. Só 2 podem montar no lombo dele e guiar a vida dele. Ou é Deus que vai montar no lombo dele e vai guiar ele, ou é o diabo que vai guiar ele. Se você não está sendo guiado por Deus, pode ter certeza. É uma coisa ou outra, não tem como, né? Não tem. Por isso que ele fala, ele coloca aqui, os joios são os filhos do diabo e o trigo são os filhos do reino. E uma coisa em relação à parábola do joio e do trigo, que a gente tem que ficar, como a gente falou anteriormente, são muitos detalhes, né? Muitos. A questão do sono, que houve, que dormiram, todos dormiram. A questão da plantação, do que está sendo semeado. Mas uma coisa que eu vejo fundamental na parábola do joio e do trigo é a questão de nós, né, como homens e mulheres que queremos e participamos do reino de Deus, não queremos fazer justiça com a nossa justiça humana, né? Com a nossa justiça humana. Né? Às vezes nós, quando queremos fazer justiça com a nossa justiça humana, acabamos errando muito. Exatamente. Muito. Porque a gente entra no campo do julgamento. E às vezes nós nos tornamos igual os fariseus. A gente é perigoso, muito perigoso nós nos tornarmos um fariseu. A religiosidade. Exato, porque dizer, eu não faço isso. Eu sei. Né? Mas quantas coisas tem que eu ainda faço de errado, né? E que eu mereço também o inferno. Tá. Eu só não vou por causa do sacrifício de Cristo. Então, a questão quando a gente fala assim, ó, não vamos dar mãozinha para Deus. Deixa Ele fazer as coisas, né? O que eu posso fazer, eu posso fazer. Exato. Agora, coisas que Deus, do trabalho dele, eu não posso meter a mão. Não. Tá? Olha, a ceifa não é para nós. A ceifa é para Deus. Então, quem imaginava, né, que um homem como Constantino iria se converter e dar liberdade religiosa para os cristãos? E o que aconteceu, né, depois disso tudo? Isso tudo. O cristianismo foi pelo... Quem imaginava? Quando ele começou, né? Quando ele começou... Adorador de vários deuses. Já poderia falar, não, isso é um joio. É um joio. Fala, não, isso é joio.
Não é? De repente... Matou né? o filho dele, matou Crispo, o filho dele. Ele foi um marco, né? Ele foi um marco da história, né? Não é? Então quem olhava, não, isso é um joio. De repente, então no final, é onde Deus chega e diz, agora eu vou separar. Agora... Então, nesse momento, se fala muito em questão hoje de discriminação, mas vai chegar um momento que tem uma separação. Não tem como. Não tem como. A separação vai haver. E isso é muito claro. Jesus, ele fala várias vezes dessa separação. A gente vai ver isso. Né? Nós vamos ver no decorrer nós vamos ver em várias situações. Porque, olha, o que eu quero dizer, você que está nos ouvindo, né, o ouvinte amigo que está em todas as plataformas nos ouvindo aí, quero dizer que não só como outras parábolas nós estamos tratando aqui, nós vamos tratar de outros assuntos. Vamos falar de outros momentos, de outras situações, vamos falar sobre Apocalipse, vamos falar sobre cartas, né? Enfim, vamos falar sobre muitos assim. Agora o nosso foco é nas parábolas, mas nós, acima de qualquer coisa, nós vamos estar aqui falando sobre a palavra de Deus. Muito isso, exatamente. Tá bom? Então, suas considerações finais aí sobre a parábola do joio e do trigo, Alfredo, para a gente encerrar mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Ótimo. Perfeito. É um prazer enorme estar aqui falando sobre as coisas de Deus, né? Sobre as parábolas de Deus. Então, para você, meu irmão, que está nos escutando, para você que tem nos ouvido, a consideração final aqui. Essa parábola é uma parábola que nos traz esperança. Não se preocupe, meu irmão. O teu reino, ele não é desse mundo. Um dia vai haver a separação. Por agora, aqui está a nossa regra de fé, aqui está a nossa constituição, a constituição do nosso reino, essa daqui. Sigamos olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Independente do que está acontecendo ao nosso redor. Né? Oremos por todos. De onde é o reino da qual você está participando. Do qual nós participamos. Tome cuidado com as sementes que estão sendo lançadas. Cuidado com a semente que você está colocando dentro da sua casa, né? Exatamente. E não se preocupe com o joio, Deus vai cuidar dele. Tranquilo. É isso aí, né? Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por vocês estarem presentes, estarem aqui nos assistindo, nos ouvindo em mais um episódio do Parabolando Podcast. Hoje nós falamos sobre o joio e trigo. Olha, se você tiver dúvidas, tá? Você pode escrever, tá? Nas nossas plataformas, deixe seu recadinho. Olha, eu quero dizer para você que a gente vai responder com todo prazer, tá? E já convido você para estar participando da nossa viagem para o nosso próximo Parabolando Podcast. No nosso próximo episódio, você já vai saber qual que é. É o Parabolando Podcast da nossa dracma perdida. Vai ser a nossa próxima parábola. Então, te convido a você a estar conosco. Um grande abração para você. Nos vemos em breve. Tchau.